Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus, como já foi falado muitas vezes aqui, nós, quando viemos aqui na frente, nós não viemos aqui com algo pronto, mas sim com algo que o Espírito Santo já primeiro falou conosco. E eu só quero contribuir com os irmãos aquilo que o Espírito tem ministrado na minha vida nos últimos dias, amém? Deixa eu te fazer uma pergunta, você já se arrependeu? Não estou falando do arrependimento que Hebreus, por exemplo, fala, o arrependimento de obras mortas. Esse nós temos que... Mas o arrependimento assim, Mana Janete, de, por exemplo, você vai descer para a Ponta Verde, aí resolveu descer pela aquela ladeira da rodoviária, aí chega lá, tem um engarrafamento e você fala, putz, por que eu não fui pelo outro lado? Aí dá aquele arrependimento, né? Poxa, por que eu não fiz tal? Ou me veio agora, imagina se você vai num self-service, aí você põe uma carne, alguém do seu lado põe uma outra carne, poxa, por que eu não peguei essa, né? Já acontece muito, né? Poxa, por que eu não fiz isso? Caramba, por que eu não... Esse tipo de arrependimento que eu estou falando, né? Ou, por exemplo, alguém, irmã Poli, fala, olha, não vai por esse lado aí não, que eu já fui, aí você pega e fala, poxa, por que fulano falou para mim, né? Caramba, por que eu não fui? E eu tenho muitas coisas na minha vida só que pegando essa linha de raciocínio, uma vez perguntaram para Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada, até o dia que ele conseguiu, Guga, fazer a lâmpada funcionar, ele tentou 1000 vezes, mais de 1000 vezes, e a lâmpada não funcionava. Aí chegaram com ele e perguntaram para ele, e aí, como é que foi? Como é que você lida com esse fracasso de 1000 tentativas? Ele disse, não, eu não fracassei 1000 vezes. Eu aprendi em 1000 maneiras que a lâmpada não funciona. Sabe essa coisa? A gente vai por um caminho aí e deu errado, mas você errou. Não, eu aprendi que por aqui não dá certo. Então, Robson, lá no Ceasa, quantas vezes você já negociou e de repente, quando alguém vai negociar daquela... cara, não negocia dessa maneira que isso aqui não vai dar certo. Eu tenho muitas coisas dessas, pegando essa linha de raciocínio do Thomas Edison, que muitas coisas que eu fiz, eu não me arrependo no sentido, mas eu levo para o lado que eu aprendi. Dessa maneira não dá certo, dessa maneira dá certo. Mas tem uma coisa, dentro de tudo isso que eu falei, que eu me arrependo. Eu me arrependo muito. Foi não ter dado ouvidos aos mais velhos, quando eu era mais jovem. Sabe, Didi, eu estava analisando minha vida esses dias, e eu falei, por que eu não ouvi o papai e a mamãe quando mandou eu estudar? Papai falou tanto para mim, vai, estuda. E eu era adolescente, só queria brincar, tudo aquela coisa. Nossa, como eu me arrependo. Sério mesmo, eu na minha adolescência, eu tinha 2 amigos, nós éramos o trio. Eu, Fabrício e Deusdete. Quem é Deusdete? Era um amigo meu. Quem é Deusdete? Cirurgião cardiologista. Quem é Fabrício? Um dos maiores dentistas da cidade, lá de onde a gente morava. Cirurgião dentista. E eu? No sentido profissional, de estudo, que eu estou falando. Amém? Porque eles ouviram os pais deles estudarem, eu não quis ouvir. Na verdade, não é que eu não quis ouvir, é outra história. Mas por que tudo é desculpa? Se eu não estudei, a desculpa é minha. A culpa é minha. Então eu me arrependo, Zé, de não ter estudado, de não ter ouvido. Quantos conselhos pessoas mais velhas, mais maduras vieram comigo e falaram, cara, tenta dessa maneira. Ah, eu sei. E esse achismo, e eu quebrei a cara, e por que eu não ouvi? Então, quando eu penso nessa questão de arrependimento das coisas, isso eu me arrependo, e já falei várias vezes, eu me arrependo de não ter dado ouvido aos mais velhos.
Então eu vou dar o recado para as crianças. Quando o mais velho falar, dê ouvidos. E em dezembro, não foi, pastor, que a gente foi para Petrolina? Foi dezembro. A gente estava decidindo ir para Petrolina. E quando a gente falou que ia numa quinta-feira, se eu não me engano, para Petrolina, ou quarta, um amigo da Ivy falou assim, tinha acabado de voltar da rota. Disse, olha, fala para o seu marido não pegar essa rota, que a rota está ruim, está cheia de buraco. Já pensou se a gente fosse cabeça dura? Não, nós vamos é por essa. Mas o cara falou, né? Graças a Deus que a gente deu ouvido para ele, pegamos uma estrada melhor. Estou falando só esse tipo de coisas. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque eu quero falar justamente sobre conselhos. Mas o conselho que vem da melhor boca que poderia vir, da boca de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios 11. Só vou falar o versículo depois que eu chegar no 11. Provérbios 11, 14. Todos acharam? Olha o que diz Provérbios 11, 14. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, a segurança. Está vendo como é que o conselho é bom? Com muitos conselheiros, a segurança. Se você tiver muitas pessoas te aconselhando algo, pessoas que você confia, seus pais, alguém de confiança, ele vai ter segurança para você tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Deixa eu pegar um conselho com alguém aqui, com outro aqui. E de repente esse conselho me mostra algo que eu não esteja vendo. E aqui, aí você vai uma página, Provérbios 15, 22. Só estou fazendo a introdução do que Deus falou comigo. Provérbios 15, 22 fala: sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros, há sucesso. Eric, eu aprendo aqui que nós estávamos conversando ainda há pouco sobre o novo que nós vamos vivendo, da era digital, conversando com o Eric. Então, Eric, eu trabalho com publicidade há mais de 20 anos. Mas nessa área digital eu tenho que pegar os conselhos com alguém que já está anos-luz na minha frente. Então, pegar conselhos com algumas pessoas é importante para tomar decisões. Amém? Por exemplo, deixa eu pegar alguém aqui. Zé, me descreva o aeroporto de Johannesburgo. Tem como não, né? Pastor, me descreva assim mais ou menos o aeroporto de Johannesburgo. Faz tempo, mas dá para lembrar de algumas coisas, né? É grande. Legal. Você quer ver uma coisa? Vou chutar. Já foi em Gramado? Me descreva como é que é o centro de Gramado. Guga, me descreva mais ou menos ali Gramado, que eu sei que você foi lá. O que eu quero dizer com isso, Guga? Por que o Guga, Cauê, um garoto de 10 anos de idade, pode me dar uma orientação sobre Gramado e você, barbudo, não pode? Porque você não esteve lá. Por que, Zé, você não pode me dar uma descrição do aeroporto de Johannesburgo e o pastor pode? Porque você não teve, o pastor esteve lá.
Estão comigo? Então como que nós podemos receber conselhos sobre sabedoria? Com quem que nós temos que pedir esses conselhos? Com quem é sábio. Abra correndo sua Bíblia em 2 Crônicas. Segunda Crônicas, entre Gênesis e Apocalipse. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1. Nós vamos aqui ler rapidamente sobre Salomão. Por que eu quero falar sobre Salomão? Pegando todo esse apanhado que eu acabei de falar. Por que Guga pode me falar do gramado? Porque ele esteve. Por que Salomão pode me falar sobre sabedoria? Porque ele sabe do assunto. E olha, Cauê, algo interessante. 2 Crônicas 1, a partir do 7. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: peça o que você quiser que eu lhe dê. Rapaz, já pensou o que é isso? Guga, Deus apareceu para Salomão e falou: pode pedir o que você quiser que eu te dê. Você imaginou isso? Deus aparecendo para você e falar: Guga, pode pedir o que você quiser. Digo, o que nós ia pedir? Um cavalo, uma moto? Não? Amém, olha aí. Só que a resposta de Salomão me chamou a atenção, Cauê. Versículo 8. E respondeu, Salomão respondeu: foste muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizestes reinar em seu lugar. Olha o que eu aprendi nesse versículo. Salomão é algo que o Espírito Santo tem ministrado. É porque a gente, quando entra Salomão, já imagina ele grande, né? Mas não imagina que Salomão um dia foi igual o Theo. Aí depois do Theo passou, foi igual o João. E foi crescendo, foi virando igual o Guga, foi crescendo. Sabe o que eu aprendo com isso? Salomão viu Davi reinar. E Salomão observou, viu toda a bondade que Deus fez com Davi. Então Salomão entendeu que se Deus fez tanta bondade com meu pai, por que eu vou pedir mais bondade? Eu conheço esse lado de Deus, porque eu acompanhei desde menino, sentado no colo do meu pai. Eu imagino, agora eu estou viajando ultimamente nesse sentido. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha WhatsApp. Chegava à noite, sabe o que Davi ia fazer com Salomão? Botar no colo e contar as histórias das guerras, das vitórias, dos que Deus fez. Eu imagino isso, sabe, Ivete? Se era um pai, não ia ficar, você não conta história? As crianças ficam: Marquinho, conta uma história, que eu gosto de contar história. Imagine eu com a Isabel, como é que eu fazia? Então eu fico imaginando Davi: senta aqui, vem cá, Salomão, faz aqui, vamos, a fogueira. Olha, certo dia Deus fez isso. Você sabe como é que foi que Deus me achou, meu filho? Sabia, Salomão, que um dia eu matei um gigante? Como é que foi, pai, que você fez isso? Rapaz, olha, Deus. E Davi começou a contar. Eu fico imaginando isso. Então Salomão fala: agora eu tenho visto que você foi bom com meu pai Davi a vida inteira, e nessa bondade me colocou para reinar no lugar dele. Então Deus, estou colocando, digo eu, viajando no texto, o Senhor me colocou para reinar do lado dele. Então se o Senhor foi bom com Davi, com certeza o Senhor foi bom comigo. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre o povo numeroso, como um pó da terra. Dai-me agora ele vai falar o que ele quer. Sabe o que ele quer? Sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo?
Aécio, por exemplo, que nasceu já no Lago Estão, acho que ele já viu tanta coisa, Deus agindo na vida do pastor Sérgio, na vida da mãe, na própria vida, né, meu filho? O que eu vou pedir para o Senhor? Ele já me curou, livrou. O pastor Sérgio já contou a história que crivaram um carro dele lá na África de bala, as balas passaram pelo banco, não pegou uma bala nele. Pois ele conta esse testemunho. Deus livrando, tudo isso é bondade de Deus. E Davi e Salomão falaram assim: eu quero uma coisa: sabedoria. Sabedoria. É só o que eu quero: sabedoria e conhecimento. Uma pessoa sábia, ela consegue conduzir os negócios de uma forma melhor. Uma pessoa sábia sabe dar melhor relatórios de resultados de exame. Uma pessoa sábia com conhecimento, ela sabe conduzir melhor, como nós lemos nos provérbios, nos muitos conselhos, vai dar sucesso as coisas. E Deus começou a ministrar isso no meu coração, porque eu ouvi um homem de Deus falando assim: por mais que eu estou lendo a Bíblia no meu cronograma, eu estou lendo paralelo um capítulo de provérbios por dia. E ainda agora inventei de querer gravar e fazer um podcast, gravando com musiquinha de fundo e tudo. Provérbio de Salomão. E Deus começou a ministrar algo muito forte. E eu quero só compartilhar com os irmãos alguns pontos que foram muito fortes comigo. Vamos lá para Provérbios de novo, Provérbios 1. Por conta da hora, não tem como eu falar tudo que pontuar, né? Tudo que Deus tem ministrado no meu coração. Então eu separei alguns tópicos que eu achei bem relevante a compartilhar com os irmãos. Amém? Então nós vamos compartilhar só os 3 primeiros capítulos de Salomão, alguns versículos. Então você mantém a Bíblia aí. Provérbios 1, de 1 a 2, diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência. Ou seja, esse livro que você tem na mão, Cauê, esse livro que você tem na mão, Arnaldo, esse livro, se você começar a buscar nele, ele vai te dar sabedoria, ensino, inteligência, para você proceder bem. Olha o que a riqueza que tem na Bíblia. Você vai aprender nesse livro, você vai aprender tudo isso. E no 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Por que os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino? Porque eles desprezam o temor do Senhor. Você quer ser uma pessoa sábia? Comece a temer o Senhor. Eu não estou falando de uma inteligência, porque pessoas inteligentes, montes, mas pessoas inteligentes metendo bala na cabeça, tomando um remédio, sem dormir, muito inteligentes, quebrando empresas, inteligentíssimas, porque falta uma coisa. Mas as pessoas que servem a Jesus também quebram, mas não mete bala na cabeça, não desespera. Como foi ministrado no sábado lá em Judiá, Davi orou, jejuou para o filho viver. A hora que o filho morreu, sabe o que ele fez? Adorou. Continua adorando. É a diferença de alguém que tem Deus. Quem não tem Deus, morre um filho, misericórdia. Eu não consigo me imaginar perdendo a minha filha. Eu não consigo. A primeira vez que ela viajou de avião, eu fui na Zoom umas 10 vezes. Vê se o nome da minha filha está nesse avião, pelo amor de Deus. Vê se o avião está chegando, pelo amor de Deus. E minha filha, desespero, com medo de perder minha filha. Só de imaginar algumas coisas eu já me arrepiava. Eu comecei a passar mal, aí comeu comigo para a farmácia. Eu desesperado. Então eu não consigo me imaginar. Mas uma coisa eu sei. Que
esse desespero mundano eu não vou ter. Eu vou adorar a Deus do mesmo jeito. Perder a essência da adoração com Deus, jamais. Como diz Paulo, o que me separará do amor de Deus? Agora nós não podemos jamais perder o temor do Senhor. Porque, Cauê, você pode começar um empreendimento. Pode dar errado. Nós não somos infalíveis. Mas se você teme ao Senhor, Ele vai te dar uma outra estratégia para você começar algo novo. Não deu certo aqui? Pera lá. Eu aprendi, eu não fracassei. Eu aprendi como que pode fazer para dar certo agora. Foi um experimento. Vamos continuar. Lá em Salmos, não abre não, 11:10 fala Davi sobre sabedoria. Em Provérbios 9:10 fala sobre o temor do Senhor ser a sabedoria. No 1:10, quero ressaltar. 1:10. Meu filho, olha o Salomão falando com conselho. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Isso aqui é um conselho muito importante. As pessoas vão querer tentar te conduzir para o erro. Não consinta. Quem é que está dando esse conselho? Alguém que esteve junto da sabedoria. Então, Cauê, para você não pegar aquele caminho errado e depois, poxa, por que eu não dei ouvido? Está aqui um conselho, Poli. Se alguém te chamar para conduzir, para fazer uma coisa errada, não consinta. Quando eu estava lendo isso, eu só lembrei do WhatsApp. Principalmente para os homens. Cara, dá só uma olhadinha aqui. Não consinta. Aí, se a gente for pegar exemplos, nós vamos aos montes. Nos negócios, é só uma mentirinha para ter um lucro. Não consinta. É um conselho de alguém que sabe o que está falando. Se eu não tiver ninguém, eu tiver ido para Gramado, eu mesmo com a pouca idade do Google, eu vou ouvir um conselho dele. Eu não conheço Gramado. Mas ele sabe, ele pode me falar, olha, tem uma casa assim, papai, foi aqui que Google me falou. Amém? Quem foi na Disney sabe falar sobre a Disney. Eu não sei. Estou doido para ir, quero dar um beijo no nariz do Mickey. Meu sonho. Tá entendendo? Tá comigo? Olha o conselho, Érico de Salomão. Se te convidarem, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta, ou seja, não entra na onda deles. É um conselho de alguém que sabe o que está falando. Lá, esses dias eu fiquei assim chateado porque nesse momento de pandemia eu tenho tido compaixão de muitas pessoas, inclusive lá perto de casa no supermercado, aí tem um pessoal que fica vendendo frutas fora do supermercado. Eu falei, amor, o supermercado já tem muito dinheiro, vamos comprar limão desse povo, comprar um negócio desse, né? Vamos ajudar eles aqui, o supermercado já está rico. Aí a Ivy vai e pede 3 quilos de macaxeira para congelar, e deu um negócio nela, deixa eu pesar. Ela chegou e falou assim, tem 3 quilos aqui? O homem, não tem. Tem mais, vou te dar uma quebra. Chegou lá em casa, ela pegou a balança que tem lá, foi pesar. Tinha 2,7 kg. O cara fraudou a balança, mentiu. Sabe assim, eu estou dando esse exemplo porque alguém vai chegar contigo, cara, põe 2 a menos. Ei, não consinta. É um conselho de alguém que sabe o que está falando. Não, Ivo, pode dar esse exame assim, só não consinta. Próximo conselho que me marcou, está no 1 ainda, 28 a 31. Por que isso aqui é dentro do conselho, se você for ler
todo o Provérbios é muito forte. Muito forte, muito forte. Mas o 28 fala assim, porque ele começa a dar o relatório dessas pessoas que estão te chamando para fazer as coisas erradas. E sabe por que as pessoas fazem as coisas erradas? Porque não tem temor do Senhor. Porque se tiver temor do Senhor, não vai fazer. E é o princípio da sabedoria. Não fazer a coisa errada. Entendeu? Aí as pessoas escolheram fazer as coisas erradas. Aí olha o que diz Salomão a partir do 28. Então, eles me invocarão, mas eu não responderei. Aí as coisas começam a dar errada, dar errada, dar errada. Aí vai querer orar, vai ter que pedir, vai querer clamar ao Senhor. Diz, meu amigo, você vai clamar a mim, mas eu não vou te ouvir. Eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Foram pessoas que desprezaram o temor do Senhor. Aí continua. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Não quis o temor do Senhor, quis fazer tudo da sua maneira que você acha, aí começa a dar as coisas erradas, aí vai, ó Deus, ó Senhor, sabe o que Deus está falando? Sofra as consequências, a escolha foi sua, eu te amo, continuo te amando, mas em relação a esse assunto, eu não posso fazer nada. Você desprezou o temor do Senhor, porque o dia que você tomou a decisão de fraudar a balança, você fraudou porque você não tinha temor, porque em outros provérbios fala que Deus não gosta de uma balança fraudulenta. Ele não gosta. Ele detesta balança fraudulenta. E você fraudou a balança, agora está tudo dando errado. Você, ó Deus, muda, encara de frente, sofra o dano. Portanto, come do fruto da sua conduta, você é livre. Você é livre para escolher o que vai plantar. Mas vai colher, não tem opção de escolha não. Não é não, Zé? Aí acha que está tirando lucro, mas o devorador vem, começa, dinheiro que ele ganha, carro estraga, tem que comprar remédio, meu Deus do céu. Perdeu o cliente, eu não compro mais nele. Quando eu vi ele umas 2 vezes, eu pensei, rapaz, eu vou chegar com ele e falar, mas não, deixa ele para lá, vou comprar no supermercado, porque no supermercado a balança. Então você vai comer o fruto da sua própria conduta. Então tema ao Senhor. E é um conselho do Marco. Hein, Robson? É um conselho meu que eu estou te dando? Quem é que está dando esse conselho para nós, Ivete? Jesus. Amém. Claro e evidente, né? Depois a Ivy tem que compartilhar um negócio que ela leu no livro que marcou minha vida, pastor. Toda palavra é respirada, foi soprada. A palavra inspirada de Timóteo, no original significa soprada por Deus. Então aqui foi soprado. É Deus, Ivete, que está falando. Não. Deixa eu correr. Provérbios 2, do 1 ao 8. Meu filho, se você aceitar as palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, olha o que ele está falando. É um conselho, gente, para nós. Zé, Deus está dando um conselho para nós. Se você guardar as palavras, se eu guardar os mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento,
Se buscar a sabedoria como você busca a prata, se você se esforça, trabalha para ganhar um dinheiro, acorda cedo, faz tudo, estuda, e aqui a pessoa está falando, olha, se você pegar essa mesma força que você emprega para ganhar dinheiro, para ganhar prata, para buscar a sabedoria e o conhecimento, busca tesouros. 5. Então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Aí o 6 foi assim, algo como uma flecha certeira do Senhor no meu coração, que encheu de gozo, e tem sido a minha oração nesses últimos dias. Porque o Senhor dá sabedoria. Não, você tem que dizer amém. É o Senhor que dá sabedoria. Não é livro de matemática, não é livro de português. Quem dá sabedoria é o Senhor, Ivete. Aí eu nunca estudei, mas é Deus que dá sabedoria. A escola vai te dar uma educação, vai te ensinar 2 mais 2, mas a sabedoria, quem dá é o Senhor. E sabe o que é mais forte? E da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. E a minha oração desses dias é assim: Senhor, libera palavras sobre a minha vida, Senhor. Assim como o Senhor liberou sobre Jó. Olha, o meu filho, servo bom, fiel. Libera Senhor, se é da tua boca que sai o conhecimento e a inteligência, abra a sua boca a meu favor, Senhor. Amém, João. É dele que vem, é dele. Eu estou sem ideia, meu Deus, o que eu faço? Momento de pandemia, estou preso em casa. Aí o Senhor fala: ei, para de querer buscar sabedoria, conhecimento na internet, pede a mim. Eu falei para a Vivi, no meio de todo mundo procurando Deus, eu estou pedindo a Deus para Deus chegar e iluminar a mente da Ivy, e aí num exame ela vai descobrir como é que cura esse Covid. Eu profetizei isso sobre a vida da minha esposa. Porque é Deus que dá o conhecimento. Está lá os homens nos laboratórios fazendo tudo, aí de repente vem uma serva do Senhor. Deus pega e dá o conhecimento e a inteligência. Você acha que isso não é possível, não? O meu Deus que eu sirvo diz que é possível. É possível. Ele dá sabedoria, vem dele. Vem dele. Vem dele. Didi, Deus pode te dar uma mistura gastronômica que nenhum não tem inteligência. Vem dele a sabedoria e o entendimento. Ela, 7, reserva a verdadeira sabedoria. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Então, o que eu tenho que fazer para ter a verdadeira sabedoria, Robson? Andar em retidão, ter a balança certinha, não sair andando com os cabos errados, não mentir. Para eu ter a verdadeira sabedoria, eu tenho que andar em retidão. Está aqui os conselhos, olha, está aberto para nós aqui. Está vendo, irmã? Deus está falando. Ele reservou para os retos, é escudos para os que andam com integridade. Seja íntegro em tudo que você for fazer, tenha integridade, e Deus vai ser escudo para você. Sabe o que é isso? Vão querer te acusar e não vão ter como te acusar, porque você é íntegro. Se eu voltasse com aquele homem com as mandiocas, eu falava: rapaz, você mentiu para mim. Ele ia ficar envergonhado. Mas se ele fosse honesto, talvez a minha balança estivesse errada. Ele falou: não, pode colocar aí. Andar em integridade, você, não, realmente é escudo para você. A sabedoria vai ser um escudo se você andar em integridade. Guardando as veredas da justiça
e conservando o caminho dos seus santos. Está vendo tanto que é bom andar em retidão, em integridade? A sabedoria vai te proteger, porque dos seus santos, você é o santo de Deus. Nós somos os santos de Deus. Está vendo, Luciano? Anda em integridade. 3, capítulo 3, do 5 a 8. Olha esse conselho de Salomão. Ei, Robson, olha esse conselho, Cauê. Deus, falando comigo. Mas não foi com carinho, não. O que Deus falou comigo foi lapada. Sabe por quê? Olha o conselho dele. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. São 20 anos de publicidade. Sou design, eu sou o cara. Ei, não confia no seu próprio entendimento, não. Baixa a bola. Confia no Senhor de todo o seu coração. Eu já negocio tomate há muitos anos. Ei, baixa a bola. Confia no Senhor de todo o seu coração. Eu já dou resultado de exame. Fui uma das primeiras do... Ei, baixa a bola. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Eu já dirijo, sou motorista. Ei, baixa a bola. Confia no Senhor de todo o seu coração. E não se, como é que diz? Não se apoie no seu próprio entendimento. Não se apoie no que você sabe, não. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confia no Senhor. Entrega todos os seus projetos ao Senhor. Tudo que você for fazer, todos os seus planos, Ele vai endireitar, vai planear, vai deixar tudo certinho. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Gente, isso aqui são conselhos. Agora é o seguinte, Cauê. Conselho, se fosse bom, não tem esse ditado que o pessoal fala? Os conselhos estão aqui. Esses conselhos vão te conduzir para coisas boas ou não? Caminhar nesses conselhos depende de quem? Não. Andar nesses conselhos depende de quem? De mim. Puxa a responsabilidade para você. Puxa para você a responsabilidade. Depende de mim andar nesses conselhos. Para eu andar nesses conselhos, eu não dependo da Ive. A Ive depende dela, eu dependo de mim. Vocês já vão entender o porquê que é ter essa diferença. Estou terminando. Vamos, afaste o 8. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Esse conselho é tremendo. Confia no Senhor de todo o seu coração. Robson, deixa eu te contar uma experiência minha aqui. Quando eu comecei a trabalhar com colchão magnético, isso há 10 anos atrás, vender colchão magnético, e quem me ensinou, ele falava assim: olha, toda vez que você sair para vender no seu carro, você ora. E rolar o carro na frente da casa do cliente, meu Deus, eu fazia oração. Cara, eu vendia tanto colchão naquela época. Só que com o passar do tempo, eu parava o carro e falava assim: Senhor, abençoa. E o pior de tudo, chegou um dia que nem orar eu orava. Eu já me estribei, eu já sabia vender. Eu fui o melhor vendedor da época lá em Belém do Pará. Reconhecido pelo dono da empresa internacionalmente, o melhor vendedor do estado, tal, aquela toda coisa de Belém. E aí, meu amigo, eu parei de orar. Eu comecei a confiar na força do meu braço, do meu próprio entendimento. Eu já sei vender. Eu sei todas as técnicas de venda, eu conheço, eu dou treinamento de vendas. E por que eu comecei a não vender mais? Eu falei: meu Deus, eu não estou vendendo. As contas estão... Aí você... Ei, não confie
no seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração. Toda a sua experiência de qualquer área da sua vida, confia no Senhor, porque no estalar de dedo dele, ele pode reverter toda a história para nos ensinar, porque o Pai disciplina o filho que ama. 3:21, o último versículo de Provérbios. Meu filho, 21, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Que coisas? Os conselhos, a palavra. Não tire a palavra dos seus olhos da sua frente. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho. Ei! Quer andar seguro no seu caminho? Tema ao Senhor. Ande em retidão, integridade. Tema ao Senhor. Confia nele, Eric. Confia nele. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Zé, você acha que esse homem que vendeu essa macaxeira é errada, você acha que ele não fica com medo de algum cliente querer voltar para querer justificar? O cara que vende um carro e maqueia a pintura, maqueia o pneu, o motor, ele fica torcendo para o carro não quebrar na mão da pessoa para não ter que vir. Ou seja, ele vive com medo. Mas se você andar no temor do Senhor, com integridade, você vai deitar sem medo. Não, ninguém vai bater na minha porta. Gente, em 99, antes de eu me converter, eu fazia parte de um grupo que roubava banco pela internet. E um certo dia a polícia invadiu o apartamento que eu morava. Você acredita que naquela época, Zé, eu tinha medo de sirene de ambulância. Eu ouvia sirene de ambulância e falei, a polícia vindo me pegar. Me tremia todinho, de verdade. Estava errado. Mas uma pessoa que anda certa, tem medo de blitz. Você quer ver uma coisa? Está com documento vencido, do carro, da carteira. Você vê uma blitz, Jesus. Ainda vai pior, Jesus me livra. Por que está dirigindo o carro com o documento vencido, carteira vencida? Livra. Vai ser rebocado se parar da blitz. Vai ter que pagar tudinho para tirar depois. Mas se você anda na integridade, no temor do Senhor, não, não vou fazer isso. A Ive, ela é testemunha disso, porque lá no supermercado fala para entrar que é só um por família. E eu falo, amor, ou vai você ou vai eu. E a gente às vezes dá até desculpa um para o outro. Olha ali entrando um casal. Mas são eles. Eles não querem respeitar a lei. São eles. Porque a lei é uma lei. E se eu desrespeitar uma lei, eu estou pecando. Não é uma lei que tem que andar na rua de máscara. Eu vou andar na rua de máscara. Com medo? Não. Porque é uma lei. Porque imagina, eu ando sem cinto de segurança, aí vem um guardinha e fica desesperado para colocar o cinto. Anda com medo, mas se você andar com um cinto, você não tem medo de nada. Então é importante andar com retidão e integridade para você não ter medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Olha que coisa boa é você botar a cabeça no travesseiro e poder dormir tranquilamente, porque você está andando em retidão. Agora, como eu falei, por que eu posso pedir conselho dos lugares para quem foi? Por que eu posso pedir conselho sobre sabedoria para Salomão? Porque ele andou com quem é sábio. Agora eu quero te dar um conselho que foi passado para nós. Você quer saber sobre o céu? Quem quer saber sobre o céu? Então você tem que pedir conselho sobre o céu para quem? Para quem esteve no céu.
E quem é que esteve no céu, veio na terra? Jesus. Ele sabe sobre o céu. Apocalipse, para finalizar. Apocalipse 20, nós vamos ler 2 versículos de 20. Correndo, Apocalipse 20. É do 11 ao 15, mas nós vamos ler só o 15. Fala assim: se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Você sabe qual é o conselho de Jesus para nós aqui, irmã? Hein, Luciano? Qual é o conselho de Jesus para nós aqui? Não. Sabe qual é o conselho dele? Tenha o seu nome no livro da vida. Porque se você não tiver o seu nome no livro da... Olha o conselho, Ivete, que Jesus está dando para mim e para você. Tenha o seu nome escrito no livro da vida. Porque se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, o que resta vai ser lançado no lago de fogo. Aí se você perguntar quem quer ir para o céu, mas qual é o conselho de Jesus? Para você ir para o céu, tem que estar, o seu nome tem que estar onde? Aí eu pergunto, o seu nome está escrito no livro da vida? O seu nome está escrito no livro da vida? No 21, 26 fala: e lhe trarão a glória e a honra das nações. 27, nela não entrará nada que seja impuro. Você tem andado em impureza? Olha, isso aqui, Ivete, é o conselho de Jesus para quem quer ir para o céu. Ele está falando que lá no céu não vai entrar ninguém que seja impuro. Você está andando em purificação? Outro conselho: nem que pratica abominação e mentira. Mas é só uma mentirinha. Ei, conselho de Jesus. Você quer ir para o céu? Não minta. De maneira nenhuma. Porque é o conselho de quem? Não entrará quem faz as coisas, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. São alguns conselhos que o Espírito Santo tem ministrado na minha vida e eu quero compartilhar com os irmãos. Porque Senhor, a Bíblia diz que Ele é o bom, maravilhoso conselheiro. Então você quer um conselheiro melhor do que Jesus? Não tem. E a Bíblia fala que Ele é o maravilhoso. Você anda em retidão, anda com integridade, tema o Senhor, busca o Senhor de todo o seu coração, confia nele, tenha pureza, o seu nome está escrito no livro da vida. É o conselho de Jesus. Fica de pé, vamos orar. Aleluia. Aleluia, Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos, ó Espírito Santo. Amém, Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Porque me veio agora no Espírito Santo. Quando eu perguntei, o Espírito Santo que me mandou perguntar isso, se o seu nome está escrito no livro da vida, você sentiu um friozinho é o Espírito Santo dentro de você. Porque quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo falando: eu não desisti de você. Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Porque qual é o único pecado que não tem perdão? Pecado contra o Espírito Santo. E se no momento que você perder esse friozinho da barriga, é porque você se acha autossuficiente. E você
confia no teu próprio coração. Deus, eu não quero perder o arrebatamento por causa disso. Eu não quero perder o arrebatamento por causa de uma escolha errada que eu fiz. E quem é que nos convence disso? É o Espírito Santo. Então louve ao Senhor nesta noite, porque o Espírito Santo está falando com você. Muito obrigado, Espírito Santo. Deus não desiste de nós. Quando o sol amanheceu, quando amanheceu com o sol alto, eu sabia que era a tua misericórdia renovando mais uma vez sobre nós. E Senhor, e no dia de hoje, eu posso dizer que eu combati o bom combate, que eu completei a carreira de hoje e eu guardei a fé do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, nos conduz em sabedoria, no temor do Senhor. Espírito Santo, continua nos conduzindo a confiar 100% no Senhor. Espírito Santo, se há em mim 1%, 0,1%, se eu acho que eu sou alguma coisa, Espírito Santo, eu te peço, tira. Porque o Senhor Jesus falou uma vez: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. E nada é nada, Senhor. Então, Senhor Jesus, seja o Senhor 100% em nós, na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus.